E para mim uma grande bênção ver a igreja brasileira, ver uma igreja que prega a palavra, que está fazendo evangelismo, que está expondo o evangelho nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de igrejas assim. Quero agradecer ao Senhor pelas vossas vidas. E, em segundo lugar, pedir perdão pelo idioma. Vocês vão escutar um tipo de português misturado com um pouco de espanhol, assim que peço a vossa paciência nesse sentido. Bendito seja sempre o está Cordeiro. Conosco aqui, mais uma vez, Filho de ministrando Deus. a palavra. Já pela Escola Bíblica Dominical, ele nos Irmãos, nessa manhã eu quero trouxe falar uma ministração das Escrituras maravilhosa, irmãos, que nos chama. Vida cristã, um só versículo. Hoje pela noite vamos falar de missões. Pela manhã vamos falar do Evangelho, aplicação do Evangelho na vida cristã. Romanos capítulo 12, versículo 12. Assim que animo a igreja a abrir a palavra. Vou ler a tradução que eu tenho, é a João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada. Talvez seja um pouco diferente a vossa, mas é um só versículo. Quero fazer a leitura do versículo, uma pequena oração e a exposição do texto está bíblico. Conosco aqui, mais uma vez, assim, ministrando a palavra do Senhor diz, a palavra. Alegrai-vos na esperança. Já pela Escola Bíblica Dominical, ele sede nos pacientes. Trouxe uma ministração das Escrituras maravilhosa, irmãos, que nos chama na oração. Quero ler de novo, um só versículo para ficar na mente. Diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Podem ver que é um sermão de 3 pontos, bem simples de seguir, mas sempre que o pregador expõe a palavra, ele tem um sonho. O sonho dele é que chegue aquele dia no qual o feligrês, o membro da igreja, está possa ouvir aqui, mais uma vez ministrando a palavra. Já pela Escola Bíblica Dominical, ele nos apaga para que a trouxe uma ministração das Escrituras maravilhosa, irmãos, que nos chama. A voz de Deus. Isso é um milagre. Isso é algo que não há pregador na face da terra que tem a capacidade de produzir. Isso é o sopro do onipotente, é algo sobrenatural. E isso é o que nós queremos pedir em oração. Nós queremos pedir nessa manhã, Espírito de vida, vem e enche-nos. Sim, quero te animar a fechar os olhos e fazer essa oração para ti e para a igreja. Que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, nós queremos te louvar porque quando nós nos expomos à tua palavra, nós estamos nos expondo a uma palavra que é viva e eficaz. Está conosco aqui, ela mais é uma vez ministrando que não é de homens, é de Deus. A palavra. Essa mesma palavra que já pela Escola Bíblica Dominical, ele nos irrompe nos nossos corações para a iluminação do conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus na face de Cristo. Quero pedir, Pai, que muito por cima da minha voz, tu possas fazer-nos ouvir a tua. E que a tua voz venha a nós, não só para comunicar, mas para criar em nós aquilo que de nós demandas. Queremos ser uma igreja missionária, uma igreja que evangeliza, mas queremos principalmente ser uma igreja que adora, uma igreja que é cada vez mais como tu, Cristo. Isso é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um pouco de contexto. Evidentemente, há 3 pontos que eu quero compartilhar com a igreja. O primeiro deles é alegrai-vos na esperança. O segundo é ser pacientes na tribulação. O terceiro é perseverai na oração. Mas antes de entrar nesses 3 pontos, eu quero dar um pouco de contexto importante desse versículo. Esse versículo está numa seção maior da Epístola aos Romanos, na qual Paulo aplica o evangelho às diferentes áreas da vida cristã. E é assim que deve ser. Se entendermos a obra de Jesus Cristo, se experimentarmos sua eficácia em nossos corações, ela produzirá mudanças em todas as esferas da vida. O evangelho nos transformará. É inevitável, é absoluto, sempre acontece. Se estivermos unidos a Jesus, como os ramos estão unidos à videira, produziremos o bom vinho de Cristo. Um bom vinho de La Rioja, ao estilo Espanha. Irmãos, não há cristão em quem isso não aconteça.
Mas essas mudanças não ocorrem de um modo mecânico ou imediato. O mero anúncio do Evangelho não é suficiente. Isso é importante. O Evangelho deve ser aplicado por meio da instrução bíblica para que a mudança ocorra em todas as esferas da vida. E foi isso que Paulo fez na segunda metade de cada uma das suas epístolas. Sempre que Paulo pregava, primeira metade da epístola, a proclamação do Evangelho. Segunda metade da epístola, a aplicação do Evangelho. Romanos de 1 a 11, proclamação da justiça da fé. 12 ao 16, aplicação da justiça da fé em todas as esferas da vida cristã. Efésios 1 ao 3, proclamação do Evangelho. Efésios 4 ao 6, aplicação do Evangelho na família, no trabalho, no caráter, na igreja. Paulo sempre trabalha desse jeito. Eu considero, amada igreja, que essa é uma das maiores deficiências da verdadeira igreja do nosso tempo. Quero dizer, aquela igreja que prega verdadeiramente o Evangelho. Vejo muitas pessoas que têm uma compreensão correta do Evangelho, que tiveram experiências genuínas com Cristo, mas que mostram pouca mudança em suas vidas, em termos de caráter, casamento, filhos, finanças, lazer e assim por diante. Parece que há um tipo de brecha ou distância muito importante entre aquilo que nós professamos e a medida de experiência que é verdadeira referente à nossa fé e depois a visualização ou a prática dessa fé na vida cristã. Considerar um país como o Brasil, quantos evangélicos em termos percentuais tem nessa nação? 30% pode ser. Irmãos, como seria o Brasil se 30% da população brasileira vivesse, acorde a veracidade do Evangelho? Considero que seria um país muito diferente. Irmãos, não falemos dos outros, falemos de nós mesmos. Vivemos, considero eu, muito aquém do que Cristo nos deu. E isso não acontece sem prejuízo para as nossas vidas. Primeiro, para nós mesmos, que não desfrutamos de maiores medidas de gozo e de satisfação na vida cristã, mas também para o nosso testemunho. Como o mundo pode ver a Cristo em nós se essas mudanças não acontecem? Como é possível? Nós podemos verbalizar a realidade do Evangelho, mas o mundo não poderá ver o Evangelho sendo decorado na relação de um marido com uma esposa, ou na educação que o marido e a esposa transmitem aos seus filhos. E em vez de ser uma cidade numa montanha alta, seremos um vilarejo no vale. Em vez de ser luminares que estão brilhando com uma potência irresistível no céu, seremos estrelas cadentes que rápido desaparecem em meio a uma noite que é cada vez mais escura. A noite é cada vez mais escura. Amada igreja, considero que a nossa maior necessidade nesse tempo é romper essa brecha que existe entre o Evangelho que nós proclamamos e que em certa medida temos experiência e a vida e a prática cristã que estamos levando. É necessário que uma igreja que pretende ser evangelística e cumprir a missão de Cristo encontre em si mesma uma correlação potente entre o Evangelho e a prática do Evangelho, entre a proclamação da verdade e a vida da verdade. Portanto, amada igreja, essa brecha tem que ser vencida. Isso precisa mudar. Isso é basicamente o que o Paulo faz desde os capítulos 12 ao 16 de Romanos. Eu quero depois te animar a ler o inteiro na sua casa. É um texto fascinante. No início do capítulo 12, quando Paulo começa a aplicação prática dessa epístola, ele nos fornece, eu quero falar disso ainda que não é o tema central, mas Paulo nos fornece dos dois ambientes em que as mudanças ocorrem nas nossas vidas. Mudanças da vida cristã. Dois ambientes importantes onde essa brecha entre o conhecimento da fé e a prática da fé são vencidas. O primeiro ambiente onde essas mudanças ocorrem é a Bíblia.
é a Bíblia. Versículos 1 e 2 do capítulo 12. Paulo nos diz que devemos passar por uma renovação constante do nosso entendimento. Constante. Abrir a janela da mente para que o ar fresco da verdade nos renove dia a dia. Se não queremos nos conformar com este século, este mundo, se desejamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos renovar a nossa mente através da palavra. Não é um mero conhecimento da palavra, é uma renovação da mente através da palavra. Devemos ser o homem do Salmo 1. Como gostaria de saber de cor o Salmo 1 em português? Não sei. Mas em espanhol ele diz assim: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que a su tiempo da fruto, su hoja no cae, y todo lo que hace, tudo o que ele faz, prosperará. Não há outro caminho. Quero dizer, se nós vamos vencer essa brecha entre o conhecimento e a experiência do Evangelho e a vida cristã, temos que estar no ambiente da palavra, constantemente bebendo desse lugar. Mas o segundo ambiente do qual nos fala o apóstolo Paulo é a comunhão dos santos. A participação orgânica e real na igreja local. A partir do versículo 3 do capítulo 12, o apóstolo Paulo nos vai dizer que cada um de nós tem que ter um conceito correto de si mesmo, nem mais alto, nem mais baixo. Ele tem que saber onde está para que possa ocupar o seu lugar dentro do corpo de Cristo. E nessa dinâmica orgânica da comunidade da fé, em amor e serviço, o caráter de Cristo vai se formando em nossas vidas. Podem ler isso, Romanos 12, 3 para frente. Portanto, amada igreja, a formação do caráter cristão e o crescimento na virtude do amor, que é a mais importante de todas, só ocorrem na interação próxima com a igreja local. E essa é uma das minhas maiores preocupações no tempo tecnológico no qual nós estamos vivendo. Eu louvo a Deus pela tecnologia, agradeço a Deus pela internet, graças por poder expor-nos a grandes pregadores, a bom material, mas, amada igreja, nada é capaz de substituir aquele irmão que está ao seu lado e com o qual você se esfrega todos os domingos. Porque é com ele que você vai aprender o caráter de Jesus. E não é com nenhum outro. Esse é o lugar, é o seu pastor, é a pregação do domingo. É esse momento sacro, sacerdotal, no qual a igreja se reúne domingo pela manhã e pela noite para expor ao seu pastor com a palavra. E depois aprender a amar e ter comunhão com aquele irmão que tu tens ao lado. E essa comunhão que transforma o caráter não é uma comunhão de mera atividade. Você pode ir em todas as atividades da igreja e não ter comunhão com a igreja. Essa comunhão é uma comunhão que involucra um dar e receber, uma participação da vida com os seus irmãos. E é impossível crescer se não é nesse ambiente. Ninguém cresce se não aprende a amar e a se relacionar com o corpo de Cristo. Portanto, esses são os dois ambientes que o apóstolo Paulo nos propõe em Romanos 12 para que nós possamos ver o Evangelho mudar as nossas vidas em cada uma das esferas. O primeiro deles, qual é a igreja? Já esqueceram? Vai lá. A Bíblia. E o segundo? A comunhão dos santos. Igreja, em certo modo o sermão poderia acabar aqui. Poderíamos simplesmente fechar os nossos olhos e clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor dar-nos a graça de poder estabelecer a nossa raiz na Tua Palavra. Dá-nos a graça de poder ter comunhão com os nossos irmãos. Mas entendo perfeitamente que seria um sermão curto. E não, eu quero realmente entrar no versículo 12 para ver a proposta do apóstolo Paulo de como o Evangelho muda, transforma 3 áreas importantes da nossa vida, que estão contidas nesse versículo 12. A primeira delas é a nossa perspectiva do futuro.
Paulo nos diz que se nós entendemos o Evangelho, nós vamos estar alegres na esperança. A segunda é nossa atitude diante do sofrimento. Paulo nos diz perseverantes na tribulação. E a terceira é a nossa comunhão com Deus. A pacientes na tribulação. A terceira é a comunhão com Deus, perseverantes na oração. Se tu me perguntasses em termos práticos, o que é um crente? Como eu posso saber que eu estou diante de um crente? Bom, um verdadeiro crente é aquele que se alegra na esperança, que é paciente na tribulação presente e que é constante na sua vida de oração. Mostra-me a um homem, mostra-me a uma mulher desse calibre e eu te direi, aí há um verdadeiro cristão. Esse é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus. Assim que vamos, cada um deles, e vamos considerando passo a passo. O primeiro que o Evangelho nos faz é ser alegres na esperança. Alegres na esperança. Isto é muito importante no mundo em que vivemos. Se algo caracteriza a nossa geração, pelo menos lá na Europa, não sei aqui no Brasil, mas lá na Europa é assim, é uma visão pessimista do futuro. Vivemos em um mundo imprevisível, cheio de incertezas. A destruição da família. Olha, irmãos, isso é terrível. Estava vendo no jornal aqui no Brasil, 2 dias depois de chegar, o aumento do índice de divórcios nessa nação é para chorar. Irmãos, quando nós chegamos a um ponto no qual as pessoas estão comprando boneco em vez de ter filho, Isso dá náuseas. É bem mais fácil ter um filho, claro. Você não tem que morrer, né? Não tem que amar, não tem que servir, não tem que se entregar. É fácil, né? A destruição da família. A abolição dos princípios morais. Ideologia de gênero, movimento woke, tudo o que estamos vivendo. A ascensão dos totalitarismos. Perto da Espanha temos uma guerra lá com a Rússia e a Ucrânia. Tambores de guerra. A fragilidade da economia. Os abusos da religião. Eu não sei se estando no Brasil talvez não se acostume a ver muitos dos movimentos que há aqui dentro do que se chama a igreja evangélica, mas quando você vem de fora e escuta as notícias, realmente te dá náuseas, dá vontade de chorar quando você vê pregadores se comportando como fazem. Tudo isso nos leva ao que muitos chamam a era da ansiedade. Muitos escritores têm chamado no nosso tempo a era da ansiedade. Olhamos para o futuro com medo. Com medo. Ou pior ainda, olhamos ao futuro com apatia. Se há uma palavra que caracteriza o jovem espanhol, é a palavra apatia. E sinceramente falando, eu considero a apatia muito mais perigosa que o próprio medo. Onde há medo, pelo menos há vida. Há a expectativa de que algo possa mudar. Mas a apatia é a completa indiferença de cara à vida e à realidade. É ser um zumbi. É ser alguém que, estando vivo, já está morto. E eu lembro falando com a minha filha, que tem 14 anos, e falando desse tema com ela, e expliquei para ela a palavra apatia, e ela me disse, pai, assim são os jovens hoje. Eles são completamente apáticos, porque perderam por completo todo tipo de esperança. Pelo menos lá na Espanha, e na Europa em geral, a principal característica do povo europeu é que ele perdeu a esperança. Por isso muitos em nosso tempo vivem escravizados pelo temor, a depressão e a falta de sentido diante da inevitabilidade da morte. A morte como um fim de todas as coisas e não há nada mais. E quanto mais aumenta o progresso, mais aumenta a distância à nossa autêntica alegria. É um grande paradoxo da vida humana. Parece que quanto mais nós temos, menos sentimos ter. E esse sentimento de esperança vai ganhando cada vez mais lugar no nosso coração. O espírito desta época é tão forte que muitos cristãos lutam com essa mesma desesperança. Não sei vocês, mas eu mesmo, estando lá na Espanha, muitas vezes acordo pela manhã
E antes de dar o primeiro passo, tenho que lembrar, Jesus ressuscitou. Ele está sentado no trono. Vale a pena levantar dessa cama e viver um dia a mais. Mas tenho que reconhecer que muitas vezes vivo como se Jesus não tivesse ressuscitado. Como se o pecado e a morte e o mal tivessem a última palavra. E que nem aqueles dois homens caminham a Emaús, no dia mais feliz de toda a história da humanidade. Meu próprio coração está triste e afligido diante dessa realidade. Como se Cristo não tivesse ressuscitado. Isso é algo muito forte lá na Espanha, sabem? Irmãos, uma das características do catolicismo romano espanhol é que ele nos apresenta um Cristo que morreu. Morreu, isso é claro. Para o católico espanhol, ele entra numa catedral e ele diz, Cristo morreu. Mas morreu para não voltar a viver. O Cristo espanhol é um Cristo que morreu, mas não ressuscitou. A imagem dele, apresentada nas catedrais de todo o país, é uma imagem de um tipo de heroísmo de cara à só realidade da morte. Mas nunca da vida. Há um escritor, é um missionário, na verdade, escocês, que depois deu aula em México, John Mackay, ele se chama, e ele escreve sobre as imagens do Cristo nas catedrais espanholas. E ele diz o seguinte, é muito interessante. Ele diz, essas são imagens feridas, lívidas, sangrentas, Cristos retorcidos, lutando contra a morte, Cristos reclinados que sucumbiram a ela. Esses Cristos podem ser encontrados por toda a península, expressões de uma tragédia que nunca termina. Escritor existencialista chamado Unamuno, bem importante lá na Espanha, ele descreve ao Cristo crucificado de Velázquez, que é uma das imagens mais famosas do território espanhol, e ele fala desse Cristo de Velázquez como a encarnação da própria morte. A única luz que ilumina sua palidez assustadora vem de uma lâmpada acesa diante da Virgem Maria. Toda ela céu e vida. Este Cristo, imortal como a morte, não ressuscita. Por quê? Ele não espera nada além da própria morte. Porque este Cristo da minha terra, diz Unamuno, é terra. Terra, terra. Que desespero, não é verdade? Ele acaba com esse clamor da alma dele, dizendo, e tu, Cristo do céu, redime-nos do Cristo da terra. Irmãos, essa é a figura da desesperança. Mas bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo responde a essa crise do Cristo espanhol em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 ao 26, dizendo o seguinte, escutai, amada igreja do Senhor, mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo, todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai. Quando houver destruído todo o domínio, e toda a autoridade, e todo o poder. Pois é necessário que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 54 segue dizendo, mas quando isto que é corruptível se revestir do incorruptível, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças damos a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Amada igreja, o povo cristão não tem a opção de cair no desespero. Não tem a opção de ceder à ansiedade. Não tem a opção de dar-se o luxo de ser vencido pela depressão. Por quê? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, primícia dos que morrem e garantia da ressurreição final e da restauração de todas as coisas. E não somente isso, amada igreja, ele ressuscitou para reinar com poder, até por todos e cada um dos seus inimigos debaixo dos seus pés. Irmãos, a ressurreição de Jesus, ela nos dá uma segurança, uma esperança segura, que repousa no que ele fez por nós. Uma esperança eterna, que vai além da morte. E uma esperança feliz, que tem a capacidade de transbordar toda a nossa alegria. Toda a expectativa que nós possamos ter referente àquilo que Cristo tem para nós é infinitamente menor daquilo que verdadeiramente ele conquistou a favor do seu povo. Paulo esteve no terceiro céu e ele diz ter visto coisas que sequer as palavras humanas são capazes de verbalizar. Chega o dia, amada igreja, em que se cumprirá o Salmo 16, versículo 11, quando diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua mão direita, há delícias para sempre. Que Deus desperte essa esperança no coração do seu povo. É impossível evangelizar com eficácia ou fazer a missão se o nosso peito não pula com essa esperança. Irmãos, agora temos que trabalhar duro, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Podemos nos purificar, porque um dia o veremos a Cristo e seremos como Ele é. Podemos perder o que mais amamos, porque tudo é nosso. Podemos envelhecer com alegria, amém? Porque não há nada que um bom corpo de ressurreição não possa resolver. Podemos nos alegrar na tribulação, sabendo que ela somente pode operar para nosso bem eterno e final. Paulo nos diz: alegres na esperança. Irmão, lembra disso. Põe a tua confiança nisso. Recorda a ressurreição de Cristo. Segundo ponto que nos diz Paulo é pacientes na tribulação. Alegres na esperança futura, sim, mas também pacientes na tribulação presente. Irmãos, se vocês me perguntassem em que consiste a vida cristã no presente, você poderia me dar uma definição da vida cristã desse lado da eternidade? A definição que eu te daria é essa. Desse lado da eternidade, a vida cristã é tribulação. Ela é tribulação. Embora o Senhor nos dê alegrias enquanto viajamos rumo ao lar, essas alegrias são como o oásis de Elim, que tinha 70 palmeiras e algumas fontes de água, que duram por um tempo e apontam ao porvir. Mas enquanto estamos desse lado da eternidade, a jornada pelo deserto continua e continua e continua. E não escuta um pregador que não te ensine isso. Há muitos por aí fora enganando o povo de Deus e tirando as forças do povo de Deus para viver como deve viver. Nenhum verdadeiro cristão está privado da cruz do discípulo, da luta feroz contra o pecado, dos ataques e as opressões constantes de Satanás, o inimigo das nossas almas. Se a vossa igreja quer fazer missões e evangelismo, se preparem. Vai ser uma guerra. Mas como diz o apóstolo Paulo aos irmãos das igrejas da Ásia Menor, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Atos 14, versículo 22. Irmãos, enquanto nós cantávamos uma música tão alegre aqui, dizendo que a igreja prevalecerá, que não nos venceu o Coliseu, minhas pernas tremiam.
É gostoso cantar isso nesse lugar e com um ritmo tão bonito. Mas eu olhei para o meu pai e falei, pai, isso é sério. Legal é cantar isso. Diferente é estar lá no Coliseu vendo essa realidade. Nem vivendo, vendo essa realidade. Porque milhares dos nossos irmãos viveram essa realidade. E nós como igreja temos que estar preparados pela graça de Deus. Alegres na esperança. Para viver com fé e com fidelidade a tribulação presente. Bendito seja o nome do nosso bom Pai, Ele não dá a nós mais do que possamos suportar. E Ele tem uma medida para cada um segundo os seus planos e propósitos eternos para com as nossas vidas. Mas essa medida deve ser suportada. E verás que é tribulação e é experimentada como tal. Por isso pede ao Senhor graça para viver essa realidade. O apóstolo nos chama a ser pacientes na tribulação. Pacientes na tribulação. Irmãos, cumpri já 40 anos. A vida passa rápido. Mas uma das coisas que estou aprendendo já nessa idade é que possivelmente a virtude cristã que mais difícil é forjada em nós é a paciência. Bom, pelo menos em mim, é de reconhecer. A paciência é difícil, mas é fundamental. A paciência é a disposição de espírito necessária para a formação do restante das virtudes cristãs. Se a gente não chega a aprender a paciência, o restante de virtudes da vida cristã também não se forma em nós. A paciência é a fonte da qual nascem o contentamento, a fé, a confiança, a humildade, a mansidão. Tudo nasce da paciência. Por quê? Porque a paciência é a disposição de espírito correta diante da tribulação que Deus ordena para forjar em nós a beleza do caráter de Jesus. Por isso, Paulo nos diz, seja paciente em meio à tribulação. Seja paciente. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela vem de Deus. Ela vem do Pai. É verdade, há causas secundárias. Um pode estar padecendo por causa dos ataques do diabo, dos problemas de viver num mundo caído, ou da própria realidade do nosso pecado. Há causas secundárias, mas a causa última de todo sofrimento na vida do santo é a mão bondosa do Pai. Irmãos, é fácil falar isso, né? Difícil é crer nisso quando a gente está no meio da tribulação e quando ela é forte. Mas bendito seja o nome do Senhor, o fato de nós crermos ou não muda da realidade, ela segue sendo assim, glória a Deus. Segue sendo a boa mão do Pai. Por isso Paulo diz, pacientes na tribulação. Por quê? Porque ela vem do Pai. Segundo, porque ela quer fazer de você a pessoa mais bela no planeta. Ela quer fazer de você alguém como Cristo. Irmão, pensa nisso. Pensa nisso. Pensa que o Pai quer fazer de ti alguém como Jesus. Uau! Dizia C.S. Lewis que no céu a gente vai ter a tentação de nos idolatrar uns aos outros ao ver a nossa beleza. Só não cairíamos nessa tentação porque Jesus vai estar ali. E quando vemos a Ele, peraí. O verdadeiramente belo é Ele. O resto somos reflexo da sua beleza. E o bom Pai ordenou toda a tribulação na vida cristã para formar em nós a beleza do caráter de Cristo. Por isso, como diz Paulo nesse mesmo livro, Romanos capítulo 5, nós podemos gloriar-nos na tribulação. Por quê? Porque a tribulação produz paciência. E a paciência é um caráter aprovado. Caráter aprovado melhora a esperança. E assim por diante. A tribulação vem de Deus. A tribulação nos torna semelhantes a Jesus. Mas a tribulação também nos torna frutíferos para a missão. Para a missão. Por quê? Porque sem tribulação o que aparece somos nós. Quando servimos, quando evangelizamos, quando pregamos, quando cantamos. Sem a tribulação quem aparece somos nós.
Mas aí o que Deus faz para resolver esse grande problema? Porque Deus não quer que apareçamos nós. Quem somos nós? Que resultado espiritual nós podemos ter? Peraí. Podemos encher um salão enorme, isso é verdade. Aparecendo nós. A nossa retórica, habilidade, conhecimento, etc. Nós podemos encher grandes salões. Mas não faremos um bem espiritual a uma alma nesse lugar. Se o que aparece somos nós. Então Deus, Ele traz a tribulação para que seja Cristo o que seja visto em nós. Então em nós opera a morte, como diz Paulo, para que em vós opere a vida. Essa é a dinâmica do fruto espiritual. E isso é o que acontece. Então a tribulação é necessária também para formar em nós a Cristo, mas também para fazer-nos muito frutíferos para a missão que Deus tem para nós. Assim que diz Paulo, sim, alegres na esperança, mas também pacientes na tribulação. É que eu queria ouvir um amém, mas é difícil, não é verdade? Eu entendo perfeitamente, não vos preocupeis, mas lá no céu a gente vai dar muitos améns, o principal vai ser por isso. Olha lá, lembre, quando você me vê lá em cima, você, pastor, é verdade, agora eu posso dizer amém por tudo, mas especialmente pelas tribulações. Agora eu entendo, agora eu vejo como eu não podia ver quando estava lá. O primeiro ponto é alegria na esperança. O segundo ponto é paciência na tribulação. E o terceiro ponto é constância ou perseverança na oração. Há muitas razões pelas quais devemos ser constantes ou perseverantes na oração. Mas eu quero conectar essa demanda com as duas anteriores. Nem a esperança cristã, nem os benefícios da tribulação serão desfrutados sem uma vida de oração. Se você me perguntar, pastor, como eu posso viver desse jeito? Como eu posso viver alegre na esperança e ao mesmo tempo paciente na tribulação? A resposta do apóstolo Paulo é sendo perseverante na sua vida de oração. E considero de novo que a verdadeira igreja do nosso tempo, o que mais ela precisa é aprender a orar. Agora, a orar de verdade, a orar sinceramente, a orar profundamente. É difícil orar, não é verdade, irmãos? Talvez das disciplinas cristãs seja a mais complicada de todas. Por um lado é muito fácil orar, até uma criança pode orar. Mas ao mesmo tempo orar de verdade, uau, toda uma vida para aprender. Por isso os discípulos em Lucas 11 pedem ao Senhor, ensina-nos a orar. Irmão, você ora. Tipo algo mais que só antes do almoço. Não importa quanto conhecimento bíblico tenhamos, a alma não perceberá a glória vindoura, nem os benefícios do quebranto, sem oração. É impossível. Por quê? Porque precisamos da ajuda do Consolador, a ajuda do Espírito de Cristo, para saborear essas realidades do Evangelho nos nossos corações. E eu acho que isso é muito perceptível para o cristão que tem alguma medida de madurez. Podem te falar das glórias vindouras, podem te falar dos benefícios do quebranto, mas a sua alma entende elas como uma verdade conceitual, um conceito, não é verdade? É difícil de captar isso. Mas de repente, há aqueles momentos nos quais o Espírito de Deus vem e te permite ver essas realidades. Há um antigo pregador puritano norte-americano chamado Jonathan Edwards. Ele tinha um exemplo que eu gosto muito. Ele diz, imagina que você viveu a sua vida inteira numa habitação completamente escura. A porta fechada, as janelas fechadas, persianas, e você nunca teve contato com o exterior. E lá venho eu, entro nesse quarto e começo a te contar tudo que tem lá fora. Lá fora está brilhando o sol. Lá fora a brisa corre com o cheiro das flores, o aroma das flores. Tem borboletas. Você não pode imaginar como as montanhas estão cheias de neve lá longe. É um espetáculo. E claro, a pessoa dentro do quarto pode ouvir e dizer, uau, pode ter um conceito e tentar imaginar essa realidade, mas é difícil captá-la, porque nunca viu.
Mas imagina que eu tivesse a capacidade de abrir um pouco da persiana, abrir só um pouquinho da janela e deixar que um pouco da luz entre e entre do vento. Aí a pessoa vai dizer, uau, agora eu não somente ouço o que você está falando, eu posso ver, eu posso entender, eu posso conhecer. Isso é o que o Espírito de Cristo faz. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, chama o Espírito de Cristo o penhor da nossa salvação. O penhor é um pequeno adiantamento de tudo que virá. Te dá uma medida daquilo que ainda está por vir. O Espírito de Cristo é uma pequena medida daquilo que está por vir. E quando o apóstolo Paulo nos diz, sede perseverantes na oração, o que ele quer é que nós possamos viver essa dinâmica, na qual não somente clamamos por nossas necessidades, agradecemos a Deus por tudo o que Ele nos dá, mas também oramos. A oração antiquíssima da igreja. A igreja primitiva começava cada uma das suas liturgias com uma oração que dizia, vem Espírito de vida e enche-me. E Jesus diz que o Pai não negará o Espírito Santo àqueles que isso peçam. Né? Essas medidas de graça que Deus dá. Amada igreja, eu quero animá-los. Eu quero animá-los a estar alegres na esperança futura. Quero animá-los sinceramente a ser pacientes na tribulação presente. E finalmente quero animá-los a ser perseverantes na vossa vida de oração. Oremos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra. Senhor, ela é tão rica, tão somente um versículo, Pai, e tanta riqueza nele. Mas, Senhor, nós queremos pedir que o Espírito da palavra, aquele que a escreveu, aquele que a inspirou, aquele que a ilumina no coração do santo, possa fazer essa obra em nós. E quero rogar, Senhor, que ela não volte a ti vazia. Quero pedir, Pai, que os irmãos que entraram nesse lugar, Tu conheces, Pai, alguns lutando com a desesperação, depressão, ansiedade, batalhando e hoje ouvindo da Tua ressurreição, possam sair desse lugar obedientes, alegres. Senhor, possam sair desse lugar olhando, Senhor, essa cidade que tem fundamento, cujo arquiteto e construtor és Tu, e cumprimentando a sua chegada como fazia Abraão. Ó Senhor, Tu reinas, Tu vences, por isso podemos fazer a Tua obra. Talvez há irmãos nesse lugar passando grandes tribulações, agonias da alma, talvez que ninguém conhece. Mas hoje, Senhor, Tu os chamaste à paciência. Talvez alguns rebeldes batalhando contigo, não aceitando o que Tu dispões para a vida deles. Eu peço humildade. Eu peço, Senhor, paciência. Eu peço, Pai, que eles possam sair desse lugar com o coração quebrantado, sabendo que bom és Tu, Pai, boa é a Tua obra no Teu povo. E Senhor, como não, queremos pedir que Tu nos ensines a orar. Senhor amado, dá-nos graça em esse tempo de tribulação, esse tempo, Senhor, tão difícil que nós estamos vivendo, mas baixo o Teu cuidado. Ensina-nos, Senhor, a ser perseverantes como aquela viúva que batalhou, sabendo que Tu não te demoras em fazer justiça aos Teus escolhidos. A Ti seja a glória, a honra e o louvor por todo sempre. Amém.